Se a gente pudesse trazer alguns exemplos dos mais importantes, quais são os direitos da mulher? Bom, nós temos a questão da igualdade de gênero, né, que é bem importante, em relação às condições de trabalho, direito a voto, como eu disse anteriormente, né, e legislações específicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, que data hoje, né, uma questão de menção às mulheres que foram mortas efetivamente por alguma questão de gênero. Bom, doutora, em 1932, quando a mulher adquiriu o direito ao voto, né? Como é que isso aconteceu? Já não é menos de 100 anos isso, né? Então, João e Amanda e telespectadores, olha só. Nós temos o Código Civil de 16 e o Código Civil de 1916 tinham várias restrições, né? Na década de 20, houve um movimento de uma professora e uma bióloga que iniciaram um movimento feminista que buscava o quê? Buscava garantir direito ao ensino às mulheres, direito a que mulheres e crianças fossem resguardadas, até porque havia uma restrição bem grande de mulheres estudar. Então, imagina o que foi. E sem contar que elas não tinham participação política nenhuma. Então, na década de 20, começou esse movimento, onde então houve a conquista do direito ao voto efetivamente na década de 30. Falando mais um pouco sobre as conquistas das mulheres, em 1977, então, as mulheres tiveram direito ao divórcio direto em cartório. Como que era antes? Ai, Amanda, então, na verdade, de novo, né, nós tínhamos ainda a vigência do Código Civil de 1916, que foi reformado na Constituição de 88 e posto, né, a nova versão apenas em 2002. A trajetória das conquistas das mulheres até 77, na lei do divórcio, foi antecipada, teve um evento antes que foi o Estatuto da Mulher Casada. Vocês imaginem que as mulheres não podiam negociar, não podiam ser sócias nem donas de empresa, não podiam trabalhar. Elas dependiam da autorização dos maridos, dos esposos, para poder praticar atos. Mas em 77, isso não podia ser sócio das empresas até... 77. Até o Estatuto da Mulher Casada, na década de 60, não podia. De 60 a 70, a gente teve um projeto de lei para que fosse possibilitado o divórcio. Por quê? Porque até então, as mulheres e os homens que não queriam mais viver juntos, eles faziam uma separação de corpos, o que na época se chamava desquite. Tinha uma influência muito grande da igreja, óbvio, né? Porque todos, mesmo que não tenham casado no religioso, já ouviram falar uma passagem bíblica que diz, né, até que Deus os separe, né? Então, vão ficar juntos até que Deus os separe. Até a morte, né? Até a morte, exatamente. Então, o Estatuto da Mulher Casada, na década de 60, já veio trazer alguns ganhos para essa mulher e, efetivamente, em 77, com o divórcio, aí sim houve a possibilidade de esse casal voltar ao status coante, que a gente chama, que é como se fosse solteiro, para que pudesse casar de novo. Até ali, Amanda e João, olha só, todos os relacionamentos havidos até a lei do divórcio era denominado concubinato. E os filhos havidos fora dessa relação, mesmo que separados de corpos, eram considerados ilegítimos. Ilegítimos. Logo, não poderiam participar da sucessão. Então, era bem diferente mesmo.
Já houve uma grande conquista na década de 60 com o Estatuto da Mulher Casada, mas muito mais em 77 com a lei do divórcio, né? Que depois melhorou em 88 e 2002. Doutora, e a primeira delegacia da mulher foi criada em 85. Nos fale um pouco mais sobre a Lei da Maria da Penha, promulgada depois em 2006, né? Isso. A Lei Maria da Penha, como eu disse para vocês antes, foi uma grande conquista para as mulheres, né? Porque o Brasil, infelizmente, tem números altíssimos de violência doméstica. A própria Maria da Penha, ela teve que se socorrer a um tribunal internacional de direitos humanos porque o Brasil, o judiciário, não tomava as devidas providências, né? Todos conhecem muito bem a história dela, né? Várias tentativas de, na época, o homicídio, hoje também uma grande conquista, né? Uma reforma do Código Penal, onde tem a figura do feminicídio e há 2 anos atrás o crime de perseguição, que também é importantíssimo para as questões de violência doméstica, aonde a gente tem então um espaço, a Delegacia Especializada da Mulher é um espaço de acolhimento com grandes garantias trazidas pela própria Lei Maria da Penha, que é atendimento por policiais mulheres, uma delegada mulher, né? E também, recentemente, a Sala das Margaridas, um espaço dentro das delegacias para que quando elas vão em horário que não seja o horário de atendimento, no plantão, elas possam ser acolhidas nesse espaço, né, separado das demais ocorrências e sendo então conduzido o boletim de ocorrência, o registro com policiais mulheres. E doutora, em quais momentos que nós podemos identificar que as mulheres percebem que elas estão sofrendo violência em seus relacionamentos? Amanda, muitas mulheres não percebem ou entendem que não estão sofrendo violência doméstica. A minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019, o título dela é Casamento é Assim, porque era o que eu mais ouvia nas entrevistas e no acompanhamento dos boletins de ocorrência. Eu trabalho com violência doméstica específica há 13 anos, vou a 14 anos esse ano. E ouvi muitas mulheres, e muitas delas sempre diziam, doutora, mas eu tenho que servir o meu marido, né? Casamento é assim. Doutora, brigas são normais, todos os casais brigam, casamento é assim. E aquilo me incomodava, e para um docente, né? Para um pesquisador, a forma de dar voz a esses problemas sociais é a publicação. Então, eu comecei a fazer várias publicações e ingressei num programa de pós-graduação com linha de pesquisa em políticas públicas para as mulheres e fiz a minha tese trazendo isso. Então, o que acontece? Muitas mulheres entendem que aquilo que elas estão vivendo no casamento faz parte de um relacionamento. Dentro de uma normalidade, entre aspas, digamos assim. Isso. Gente, casamento é cumplicidade, é amor, é parceria. Discussões vão haver, como eu sempre digo, né? Mas o respeito, ele precisa ser mantido entre o casal. Ninguém é obrigado a concordar com a posição do outro, mas dali a ofender, humilhar, agredir, ameaçar, tem uma grande diferença. Realmente, doutora. E, doutora, quais são os principais medos das mulheres em se divorciar? Então, João e Amanda, o que eu mais ouço é: eu posso perder os meus filhos, a guarda dos meus filhos? Como eu vou fazer para me manter se eu me separar? Doutora, eu posso sair de casa? Eu não vou perder os meus direitos? Isto é recorrente, são as dúvidas mais comuns. E eu digo assim, de uma forma bem tranquila, a todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui.
Gente, abandono de lar, que é uma das grandes ameaças, você vai perder tudo, não existe. Tá? Abandono de lar é um tipo específico para efetivamente quando a pessoa some. Não quando a pessoa está querendo se separar, se divorciar ou dissolver a união estável. Tá? Então, isso não existe, essa perda de direitos não existe. Tá? E a questão financeira, existem situações que precisam ser vistas, né? Qual é a condição dessa mulher no relacionamento? E as crianças, elas sempre vão ter direito a alimentos, tá? Então, isso também pode ficar tranquilo. Acho importante os esclarecimentos, primeiro para as mulheres saberem dos seus direitos e também dos homens também saber do que é uma agressão. Os deveres também, os deveres claro. também. Eu acho que também é uma forma também dos homens também se informarem também. Claro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, passando da agressão para falar sobre maternidade, doutora. O direito à licença maternidade foi obtido somente em 1988. Como era antes e como é agora? Amanda, olha só como é que era. A mulher tinha direito a 4 semanas antes do parto e 8 semanas depois do parto. Então, nós temos um ganho ali, historicamente falando, né, remetendo ainda à primeira pergunta, né, porque é importante nós sabermos dos nossos direitos como mulheres, porque hoje, por exemplo, nós temos várias garantias, né? Nós temos a licença maternidade, que vai de 4 meses a 6 meses, sendo que o 5º e o 6º mês é negociado com as empresas, né? E sem contar a questão da estabilidade retornando da licença maternidade. E isso... Não tinha antes estabilidade? Não. Era somente aquele período e pronto. A Constituição de 88, para todos aqui que estão nos ouvindo, é um marco importantíssimo para a questão dos direitos civis e sociais. Então, a Constituição de 88 é riquíssima em relação a direitos e garantias. Perfeito, então. O papo está muito bom, mas nós vamos fazer um breve intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Doutora, e agora falando sobre pensão alimentícia. Quando é que a mulher tem direito à pensão alimentícia? João, muito importante esse questionamento. Muitas mulheres trazem isso, né, essa dúvida em relação aos alimentos. Hoje os alimentos eles são concedidos às mulheres, principalmente que estão fora do mercado de trabalho, geralmente concedidos a mulheres de mais de 60 anos que têm aquela característica de terem ficado 30, 40 anos em casa, cuidando dos filhos, se dedicando às atividades do lar e dando, importantíssimo, dando suporte para que o marido pudesse construir o patrimônio. E isso eu destaco com muita relevância. Muitas mulheres trazem, doutora, eu não trabalhei e ele diz que eu não tenho direito ao patrimônio. Na verdade, eu digo a elas, ele só conseguiu fazer isso porque você estava dando suporte, né? Organizando a casa, administrando as despesas do lar e cuidando das crianças. Ainda fazendo um adendo, doutora,
ainda mais as mães que também deixam de trabalhar porque têm os filhos com deficiência. Sim, sim. E é um nicho enorme, né? Hoje, cada vez mais dando visibilidade, principalmente a essa questão da inclusão, né? E a dificuldade que essas famílias, e eu trago famílias aqui, né? De terem a garantia de escola, de acessibilidade, porque a gente está falando de várias questões, né? Não só que tem se ouvido mais, né? Que é a questão do autismo, dessas questões pontuais, mas a gente tem também questões de mobilidade, então a necessidade de escolas se adaptarem a cadeirantes, né? E tem várias famílias que têm crianças dentro dessas necessidades. E, doutora Lisiane, também tem casos em que a mulher até queria trabalhar, mas o homem não deixou, né? Ah, sim. Ah, sim. Sim, e essa é uma das formas de violência, né? A chamada violência patrimonial, né? Que é uma forma de comando, de controle, né? Eu digo, é a síndrome da princesa, né? Eu disse, cuidado quando vem com aquele cantinho de sereia, dizendo, não, tu é a minha princesa, tu não vai precisar trabalhar, eu vou te dar tudo. E realmente, no começo, é assim. E depois começa, tu tá gastando demais, não precisa ir para salão, para que fazer a unha, não precisa fazer o cabelo toda hora. E aí começa a podar e gente, autoestima, a questão da sociabilidade, começa a se sentir feia, não participa mais de grupo social, começa a se afastar e aí vem N outras situações que a gente sabe como depressão, tentativa de suicídio e, infelizmente, alguns resultados positivos em relação a esses números. E outros profissionais também, como os psiquiatras, psicólogos, medicamentos, porque quando a mulher entra nesse ciclo, vem a depressão e aí, né, desencadeia muitas outras coisas. Sim. A nossa próxima pergunta para a doutora, creio que muitas pessoas até realmente não saibam sobre isso, mas a mulher, ela tem direito à pensão alimentícia durante a gravidez, não é, doutora? Ah, então, isso, Amanda, é importantíssimo. Tem um nome que é meio estranho, assim, que é alimentos gravídicos. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Foi mais um aprendizado do programa. Não vai precisar, João. Na verdade. Mas você tem que saber, pode ser, alguém da família pode estar precisando de uma situação dessa, né? Alimentos gravídicos. Isso, alimentos gravídicos, que são para quê? É para o feto. Né? Esses alimentos gravídicos, eles são possíveis de serem postulados geralmente em situações em que eram namorados, estavam ficando, veio a gestação, né? E o rapaz não assume esse compromisso. E vocês sabem, né, mulheres e homens que são pais, sabem que a gente precisa fazer pré-natal, precisa fazer vários exames e pode ser que essa mãe não tenha um plano de saúde, enfim, ou que tenham alguns exames que precisam ser feitos de forma imediata, mas que o Sistema Único de Saúde não fornece no tempo que ela precisa para a realização. Então, a gente diz que tem a possibilidade de fazer a solicitação judicial dos alimentos gravídicos. Não é o mesmo percentual de alimentos para depois que ele nasce, feito o exame de DNA, reconhecido a paternidade, vai ser determinado, tá? Então, para ter uma ideia, é até 30% dos alimentos quando tem o reconhecimento de paternidade dos rendimentos. Mas, antes disso, geralmente é em torno de 5%, porque não se tem ainda a certeza da paternidade. E fazer um exame de DNA na gestação é um exame muito invasivo, e perigoso, né? E perigoso. Então, é definido esse percentual desde que trazido ao judiciário comprovação efetiva de probabilidade daquele rapaz ser o pai, e aí ele vai fazendo essa contribuição. E depois, então,
nascido, faça o exame de DNA e aí, então, comprovada a paternidade, fixa os alimentos definitivos. Doutora, e quando o aborto ele é permitido de forma legal? Então, o aborto no Brasil ele tem 3 situações específicas, tá? A primeira na questão do estupro, porque é um número muito grande no Brasil. Nós passamos recentemente por um período que ele aumenta muito, que é o carnaval, né? Nas situações em que a mãe está em risco ou que o feto é anencefalo. E ainda assim, vocês devem ver que existem ações ajuizadas para que seja permitida a realização do aborto nesses casos. E nesses casos, geralmente, a justiça tem uma fama de ser lenta. Nesses casos, é mais rápido esse processo? Não, infelizmente não. Porque cada mês que passa vai ficando mais... E é isso que a gente busca trazer como necessidade de se falar, né, nessas questões. Porque, gente, vocês imaginem uma mãe que sabe que o bebê vai nascer, às vezes natimorto, que a gente chama, né, que face o parto ele já está morto, ou está prestes a falecer, horas, né? E aí tem estudos comprovados que é 6, 12, 24, quiçá 48. Então, é bem difícil. E a gente sabe também, né, João, Amanda, a questão da influência da igreja, né? O quanto a sociedade ainda tem esse pensar de que é um homicídio, que é crime, né? Então, existem todas essas questões que precisam ser levantadas. Nós temos mais ou menos uns 2 minutinhos e meio de programa. Já? Somente uma pergunta da interação da nossa audiência. Talvez o João consiga fazer a última também, que é bem importante. Então, vamos lá. E quando a mulher tem um filho com deficiência, como ela pode fazer, então, para poder requerer pensão para o filho? Sempre procura um advogado da área, se não tem condições, procura a defensoria pública, para que possa ser requerido isso judicialmente, aonde de imediato o magistrado já vai olhar a situação, ela leva os documentos e se faz o pedido. Doutora, última pergunta. Aonde a mulher pode procurar ajuda? Na rede de acolhimento. Gente, olha só, você mulher que está numa situação dessas, vai no CRAS do seu município, Centro de Referência de Assistência Social, vai na delegacia, fala, conta a sua situação, faz o registro para ter garantia dos seus direitos. Em nome da equipe, doutora Lisiana, eu agradeço muito. Também quero aproveitar e mandar um beijo especial para a Luana, que hoje está aqui conosco. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Eu venho agradecer a você de casa e também lembrar que estamos sorteando em parceria com a SET Escola de Idiomas mais uma bolsa de estudos através do Instagram do Papo Certo. E nós vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco o Dr. Luciano Zufo e falaremos sobre saúde. E o tema vai ser urologia feminina. E você também é nosso convidado. Até lá.